Mateus capítulo 6, já está aqui na projeção, eu vou abrir o meu, que eu quero ler no meu aqui, mas você pode ler aqui na projeção. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, que o falar do Senhor possa trazer força, edificação e vida, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo, amados, um tempo onde as pessoas estão inquietas e incertas em relação ao futuro. Muitas pessoas estão pautando a sua vida e empenhando a sua energia para tentar, de alguma forma, assegurar o que vai acontecer no seu futuro, para tentar garantir o seu futuro. Interessante que a Bíblia nos ensina o tempo todo a depositar nossa confiança no Senhor. A Bíblia nos ensina o tempo todo a nós descansarmos no Senhor, mas mesmo com os ensinamentos da palavra de Deus, nunca se viu uma geração de crentes tão ansiosas como a gente está vendo nos dias de hoje. Eu não estou falando nem da população de um modo geral. Quanto crente ansioso, quanto crente inquieto em relação aos cuidados dessa vida. E Jesus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, ele está ensinando para os seus discípulos, para aquela multidão também, que nós não devemos ter essa inquietação dentro de nós a respeito do cuidado divino. O que devemos comer, o que devemos vestir, aonde vamos morar, como vai ser o nosso futuro. Jesus nos ensina a descansar no Senhor, a não viver de uma forma ansiosa. Eu estava procurando uma definição que eu pudesse compartilhar sobre ansiedade. Ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. E pesquisando um pouco mais, a gente vê que muitas das doenças modernas ou pós-modernas, de cunho psíquico ou de cunho psicossomático, elas derivam da ansiedade. Quantos transtornos nós podemos classificar que são derivados ou se iniciam com a ansiedade? Fobias, preocupações exageradas. E Jesus nos ensina a evitar esses males apenas confiando no Pai, apenas confiando em Deus. Não andem ansiosos. Parece que em cada época da vida, da existência humana, a impressão que se tem é que nunca houve uma época tão difícil quanto a nossa. Estamos vivendo um tempo tão difícil, a coisa está crônica, mas se a gente for olhar os registros históricos, nós vamos ver que durante toda a história da humanidade, o homem sempre viveu momentos muito difíceis.
E historicamente, alguns momentos muito mais difíceis do que os momentos que nós estamos vivendo hoje. Não é verdade? Esses ensinamentos que foram trazidos pelo Senhor Jesus foram trazidos para proteger a nossa vida, para que nós não possamos perder o sono e possamos descansar no Senhor. Jesus manda que não fiquemos ansiosos por coisa alguma. O escritor Whitney Lee, ele faz um comentário muito interessante que eu quero ler para vocês. Ele diz que a nossa vida é mais do que o alimento e o nosso corpo mais do que as vestes. Tanto nossa vida como nosso corpo foram trazidos à existência por Deus e não pela nossa ansiedade. Olha que interessante. Não foi a ansiedade que trouxe à existência a nossa vida e o nosso corpo. Quem trouxe à existência a nossa vida e o nosso corpo foi Deus. Visto que Deus nos criou com vida e corpo, certamente cuidará das suas necessidades. O povo do reino não precisa ficar ansioso quanto a isso. Quantos fazem parte do reino? O povo do reino não precisa ficar ansioso em relação às solicitudes da vida. Você não precisa ficar preocupado, irmão. A tua vida vale muito mais do que as necessidades de um pássaro, Jesus disse no texto. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode mudar o curso da sua vida? Jesus faz algumas colocações interessantes. O pássaro, ele não trabalha, o pássaro não recebe salário. Você já viu algum pássaro com carteira de trabalho, irmão? Se você vê, você me fala, irmão. Eu vou te orientar um tratamento psiquiátrico, além de oração de libertação. Os pássaros não trabalham. E o Pai que criou cuida para que eles não morram de fome. Você está entendendo? Jesus, nesse momento, quando eu estava lendo esse texto, o pensamento que veio no meu coração, olha, Jesus nesse momento não estava falando como homem, não. Acho que ele estava falando como criador. Ele estava falando nesse momento como criador, não era como homem. Alguém que providenciou e criou tudo que existe e sabe de todo o funcionamento do ecossistema e de todas as coisas. Foi aquele que criou a cadeia alimentar, foi alguém que criou os tipos de alimentação para cada tipo de ser vivo. Jesus está falando com muita propriedade nesse momento. Ele fala, olhe para os pássaros, eles não trabalham. Olhe para os lírios do campo, eles não produzem, não fazem as suas roupas. Nem Salomão se vestiu de uma forma tão esplendorosa como eles se vestem. E aí Jesus fala, se Deus cuida dos pássaros e cuida dos lírios dos campos, quanto mais vocês valem, quanto mais Ele vai cuidar de vocês. Ei, irmão, não ande ansioso. Pastor, mas o senhor não sabe o momento que eu estou vivendo. Deus sabe o momento que você está vivendo. Deus conhece cada uma das suas particularidades. Deus sabe de tudo que você necessita. E esse homem chamado Jesus, que era 100% homem, mas também 100% Deus, ele disse, não andem ansiosos. Não fiquem ansiosos. Ele continua ensinando, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado em sua estatura? Eu lendo um comentário do Dr. Russell Shedd sobre isso, o côvado é uma medida de comprimento de 46 centímetros. Dr. Russell P. Shedd comenta que a palavra eliquia deve ser compreendida mais como tempo do que como estatura. Por isso fala de mais um pedacinho de vida. A melhor tradução, segundo o Dr. Russell Shedd, para a palavra que nós lemos aqui na nossa tradução em português como côvado, seria comprimento de vida. Essa palavra dá a entender que, por mais ansioso que você esteja, você não pode esticar um pouquinho que seja o tempo da sua vida.
A minha vida e a sua vida estão totalmente nas mãos de Deus. Irmãos, quando a gente para pensar que a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus, isso nos dá segurança, irmãos. Em Mateus 10, 29 e 30, no 29, olha só o que diz: não se vendem 2 passarinhos por um feitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Olha só que coisa linda, irmãos. Nenhum passarinho, que vale muito pouco, o valor de venda de um passarinho, um feitio, né, um valor muito pequeno comercial, nenhum passarinho vai cair sem o consentimento do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu não estou falando aqui, irmão, de algumas cabeças, né? Tem algumas cabeças que é fácil contar cabelo, até eu conto, meu irmão. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nós conseguimos entender, a partir do versículo 29 e versículo 30, que nenhum fio, não está escrito isso no texto, mas nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que haja permissão de Deus. João Batista, eu quero te dizer que Deus permitiu que isso acontecesse com você. Tem crente que tem medo do diabo. Irmãos, você não tem que ter medo do diabo, não. O diabo é que tem que ter medo de você. Sabe por quê? Maior é aquele que está dentro de você. Maior é o que está em vós. Amém? Como dizia uma canção antiga, tem um leão no meu espírito. É o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Mas você precisa temer a Deus. Jesus disse: não temam aqueles que matam o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. Tem gente temendo pessoas, tem gente que está temendo o pastor. Deus me livre do pastor tomar conhecimento de um negócio desse. Você não tem que temer a mim não, meu irmão. Você tem que temer a Deus. Temer a Deus. Nem um fio de cabelo da sua cabeça cai, irmão. Deus conhece você na intimidade. Deus conhece o que você está passando. Deus sabe de todas as coisas. Ei, você não está sozinho. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Você não está numa batalha sozinho. Você não está numa luta sozinho. Você não está passando por uma crise sozinho. Deus está contigo. O apóstolo Paulo, irmãos, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o filme do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida muito rica, muito surpreendente. Dava para fazer um mega filme de Hollywood, daquele filme de aventura emocionante. O apóstolo Paulo sofreu naufrágio. O apóstolo Paulo pegou numa víbora após naufrágio, a víbora picou nele, e os nativos esperavam que ele caísse duro em 2 horas, e não aconteceu nada com ele. Logo em seguida ele foi levado por uma família naquela ilha, ele estava como prisioneiro. Isso é relato bíblico, isso não está no filme não. Logo em seguida ele foi levado para uma casa de uma família naquela mesma ilha, onde existia uma pessoa doente que ia morrer. Ele orou, aquela pessoa foi curada. Os enfermos daquela ilha foram trazidos e foram todos curados. Uma vez o apóstolo Paulo estava pregando e um dormioco. Tem alguém dormindo aí? Irmão, se tu conseguir dormir com uma pregação dinâmica como essa, meu irmão, ou tu está trabalhando igual um doido, não está dormindo, ou pode estar, tem capeta influenciando. Tem 2 características, né? Capeta não quer que a pessoa receba o que Deus está falando. Uma é o sono. Começa a babar.
né? E depois a igreja está cheia de água ali no chão, a gente não sabe de onde que é. Será que alguém derramou algum copo de água? Não, o irmão ficou babando o culto inteiro. Segunda característica de influência maligna para a pessoa não ouvir o que Deus está falando. Levanta toda hora para ir ao banheiro, meu irmão. Não, é claro que outro dia tinha um irmão aqui que estava com um problema, né, que ele tinha que ir toda hora mesmo no banheiro, e a gente já estava sabendo. Até me avisou, pastor, vai me ver levantando e saindo toda hora, mas é por causa disso. A gente não está generalizando. Mas quando não há nenhum motivo e toda hora a pessoa levanta e sai, normalmente ela levanta naquele momento crucial, que o capeta sabe que Deus pode falar com ela. Então, preventivamente, o que ele faz? Tira a pessoa do culto. A pessoa vai para lá. Sai. Deus conhece a nossa vida, irmãos. Deus conhece você, Deus sabe o que você está passando. Deus não te abandonou. Se Deus não interviu ainda na tua situação, é que Ele ainda entende que essa situação pode gerar vida em você, pode gerar crescimento em você, pode ainda contribuir para fortalecer a sua fé, porque tem pessoas que estão vivendo um momento difícil, e todas as vezes que eu e você estamos vivendo um momento difícil, nós estamos sendo testados. Irmãos, todas as vezes que eu e você estamos passando por um momento difícil, Deus está nos testando. Mas pastor, a origem desse ataque foi de Satanás, mas Deus permitiu. Lembra? Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Nenhum pássaro cai sem autorização de Deus. E você vale muito mais do que um pássaro. Coisa ruim, meu irmão, não pode fazer nada com a gente sem autorização do Todo-Poderoso. Você pode aplaudir a Jesus? Cadê o pastor Marcos? O povo aqui na igreja, por enquanto, ainda não é muito espontâneo para aplaudir. Não é muito espontâneo. Aí eu já reparei que na quarta-feira, pastor Marco e pastor Wander, de vez em quando eles puxam a palma, aí o povo aplaude, que é aquele momento que a galera está com vontade de aplaudir. Aí eu falei para ele, meu irmão, tu vai ter que fazer isso no domingo também. Irmãos, o diabo não pode tocar em você sem autorização de Deus. E se ele tocar em você, é porque Deus está permitindo, porque Ele quer trabalhar na tua vida. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Quantos chamados nós temos aqui? Quantos eleitos nós temos aqui? Aleluia! Glória a Deus. Porque nós devemos descansar e confiar, ao invés de ficar preocupado e ansioso. Antes de prosseguir, eu quero falar para você que preocupação é pecado. Não estou falando da preocupação normal, que todos nós precisamos ter, que é saudável, nos faz priorizar, tomar algumas decisões, tomar algumas atitudes. Um certo grau de preocupação e ansiedade é até saudável. Porque tem aquelas pessoas, né, que não ligam para nada, meu irmão. Tá pegando fogo na cozinha, ele não... Depois eu vejo isso. Depois já era, depois já pegou fogo na casa toda. Né? Um certo nível, um certo grau de preocupação e ansiedade é natural na vida de qualquer pessoa. Mas o que Jesus está falando é desse nível que não é um nível saudável. Irmãos, adianta você ficar sem dormir? Adianta. Você vai acordar outro dia devendo e sem dormir. Você vai acumular mais um problema para você. Se ficar sem dormir, preocupado, pensando, como é que eu vou fazer para resolver isso? No dia seguinte tivesse tudo resolvido, valia a pena, meu irmão. A gente ia até fazer isso junto aí. Juntar a galera aí que está com algum problema grave, algum pepino, alguma ardida. Irmão, nós vamos fazer um encontro de ficar sem dormir, preocupado aqui na igreja, né? E vamos ficar a noite inteira aqui nesse negócio.
E no dia seguinte, quando terminar, saia todo mundo com o problema resolvido. Mas isso não resolve, irmãos. Não resolve. Por que podemos e devemos descansar e confiar ao invés de ficar preocupado e ansioso? Isaías 64, versículo 4, nos diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha a nosso favor. Por que eu vou ficar preocupado, angustiado, se eu tenho um Deus que promete trabalhar a meu favor? Deus trabalha a nosso favor. Mais de 2 anos atrás, eu vivi uma situação muito desafiadora para mim. Eu trabalhava em um local que me permitia conciliar perfeitamente as atividades ministeriais, né? E eu já estava faltando um pouquinho de tempo para ir para a reserva, no exército, e de repente eu fui transferido para um batalhão operacional, sem dia e sem hora para sair, meu irmão. Lá no que a gente chegava lá para trabalhar, a gente descobria, hoje ninguém vai para casa. Aí tinha reunião de líderes aqui, e eu ia conduzir a reunião de líder, daqui a pouco eu ligava, ó, conduz a reunião aí que eu não vou poder chegar. E quando eu cheguei lá, eu fui desafiado por essa palavra: não ande ansioso por coisa alguma, basta a cada dia o seu mal. Não fique ansioso por coisa alguma. Irmãos, eu comecei a descansar. Irmãos, ainda que alguém trame contra você, que alguém chegue lá, faça alguma coisa para te prejudicar, vou tirar esse camarada daqui, não disse que isso aconteceu, mas vamos supor que acontecesse, vou tirar esse cara daqui, vou jogar para lá. Só acontece se houver a permissão de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo, ninguém pode tocar em você, meu irmão. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Mexe com a menina dos olhos de Deus, você vai ver o que vai acontecer contigo, irmão. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu fui para aquele lugar e lá desenvolvendo o meu trabalho profissional, e todos os dias que eu falava, eu falava: Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor tem uma resposta. Deus, o Senhor que me colocou à frente daquela igreja, tem muita coisa para ser levada adiante naquele lugar. E Deus pôde trazer à luz uma situação que eu já havia esquecido, né? E eu consegui ir para a reserva através da averbação de um tempo militar anterior que eu tinha, né? Fui para a reserva, fiquei lá 2 meses e 23 dias. Amém? Você pode se alegrar com isso? Amém? Eu já estava preparado para ficar até o ano seguinte, irmãos. Eu já estava preparado para ficar até o ano seguinte, se fosse necessário. Porque as circunstâncias não podem afetar a sua moral. Quer moral baixo? Agora eu não consigo dar conta disso. Eu perdi meu pai morreu tão novo. Irmão, levanta a cabeça. Não importa o que aconteceu contigo, levanta a cabeça e prossegue, meu irmão. Só aconteceu porque Deus permitiu. Não tema mais notícias. Irmãos, se a nossa fé em Jesus for condicionada a coisas, a circunstâncias, a atitudes de pessoas, a nossa fé é vã. Por que vocês acham que os irmãos na igreja primitiva iam com sua fé em Jesus até as últimas consequências? Porque eles tinham certeza absoluta do que eles estavam envolvidos. Eles não abririam mão da sua fé, das suas convicções por coisa alguma. E olha que a história fala que eles recebiam a oportunidade de renunciar à sua fé para continuar vivo. E existem relatos históricos de uma história mais recente, em países comunistas,
como era a antiga União Soviética, numa história mais recente, de pessoas que quando eram levadas para serem fuziladas, e aí uma das armas que eles usavam para levar a pessoa a renunciar à fé, era ao invés de matar o pai e a mãe primeiro, era matar os filhos primeiro. E os pais diziam o seguinte: meu filho, Jesus está te aguardando, Jesus está te esperando, logo, logo, daqui a pouco, em momento, nós estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade, não negue a Jesus. E aí os filhos morriam primeiro, depois morriam os pais. Sabe, queridos, em que consiste a nossa fé? Em que consiste as nossas convicções? Ô pastor, eu aceitei Jesus porque meu casamento estava muito difícil e eu queria que Jesus mudasse meu casamento. Agora, como eu me separei, então agora não preciso mais de Jesus. Irmãos, existe uma eternidade que te aguarda. Por causa da nossa fé em Jesus, quando nós não estivermos aqui mais neste mundo, nós estaremos por toda a eternidade na presença de Deus. Não há dinheiro que possa pagar isso, não há prazer que possa valer a pena você abrir mão disso. Não há nada neste mundo. Amém, irmãos? Então, como diz as Escrituras, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Deus trabalha a nosso favor. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus é um Deus assim, é um Deus engraçado, né, irmão? Porque na concepção que se tem de Deus, nós temos que fazer tudo para Ele, não é verdade? Mas o nosso Deus, Ele mesmo diz, não foi ninguém que disse para Ele não, foi Ele mesmo que disse que Ele trabalha a nosso favor. Ele trabalha por mim e por tua causa. Você não está sozinho, Deus está trabalhando. Você pode até não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Amém? Você sabia que pessoas preocupadas que não conseguem dormir por causa dos problemas atrapalham o agir de Deus? Isso está tirando o meu sono. Irmão, deixa eu dar um segredo para você. Antes de dormir, não converse sobre problema. Há um tempo atrás eu falei para minha esposa que eu deitava na cama, meu irmão. Ela, é uma situação assim, hoje não, amanhã. Isso não é hora da gente conversar sobre. Aí fala uma situação e tu fica com a mente maquinando, atrapalha teu sono, você não consegue dormir, você não vai resolver nada, você não vai ligar para ninguém, você não vai tomar providência nenhuma. Eu falei, não, na hora de dormir não. Amanhã a gente conversa. Ou fala mais cedo, ou fala amanhã. Hoje ela não faz mais isso. Graças a Deus. Amém, amada? Glória a Deus. Ela está lindona demais, gente. Aleluia. Graças a Deus. Ficar sem dormir atrapalha o agir de Deus. Ficar sem dormir por causa de preocupação, por causa de coisas pendentes que precisam ser resolvidas. O que a Bíblia diz? Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E também está escrito: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Salmo 127, versículo 2. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Se você estiver acordado com preocupação, Ele não vai poder te dar. Durma um sono abençoado, coloque nas mãos do Senhor, não fique sem dormir. O salmista disse: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação que há na sua presença. Salmo 42, 5. O salmista também diz: fui moço, agora eu sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Deus protege aqueles que lhe são seus, aqueles que lhe temem, aqueles que são seus filhos, né? Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Talvez o que está precisando acontecer é uma postura diferente, uma postura de fé, um coração de adorador. Ao invés de murmurar e de reclamar porque alguma coisa não está acontecendo,
Experimente substituir por adoração, por ações de graças, por confissões bíblicas daquilo que Deus diz a respeito do assunto que está te afligindo. Experimente substituir palavras de lamentações por palavras de adoração, palavras que produzam fé pela palavra de Deus. Experimente fazer isso e você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. E eu quero terminar essa palavra lendo Isaías 23:10. Às vezes a gente fica, preocupado. Não, mas essa situação é muito grande. Esse inimigo é um verdadeiro Golias contra a minha vida. Olha só o que diz Isaías 23:10. Ele fala a nosso respeito. Ele fala isso a respeito de mim e de você. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Um só dentre vós vai perseguir a 1000, irmãos. Pastor, mas eu estou em minoria. Um só dentre vós perseguirá a 1000. Deus prometeu pelejar por nós. Deus, Ele prometeu trabalhar por nós. Deus prometeu nos dar enquanto nós estivermos dormindo. Deus prometeu fazer guerra por nós. Você pode dizer glória a Deus? Não ande ansioso, meu irmão. Larga essa ansiedade, larga esse excesso de preocupação. Aprenda a descansar no Senhor. Aleluia. Porque certamente Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o poder da sua palavra possa nos renovar e nos fortalecer. Em nome de Jesus.